Você já percebeu que às vezes Deus parece agir de um jeito que a gente não entende de primeira? Existem momentos em que ele não apenas abençoa, mas corta. Ele corta o que é doente, o que contamina, o que machuca, não para ferir, mas para curar. É como um cirurgião que faz uma incisão precisa para salvar o paciente. E é sobre isso que a história de Jericó nos ensina. Quando Israel se aproximou das muralhas de Jericó, parecia impossível vencer. Jericó era uma cidade fortificada, com muros altos e soldados preparados. Enquanto isso, Israel era um povo que havia passado 40 anos no deserto. Não tinha armas, não tinha um exército profissional. Só tinha fé. Mas a fé, quando é verdadeira, é tudo o que Deus precisa para agir. Josué, o novo líder, estava diante de uma missão que aos olhos humanos era impossível. E foi justamente nesse momento que Deus mostrou algo que Israel nunca poderia esquecer. Quem luta as nossas batalhas é o Senhor. Mas há algo mais profundo nessa história. Muita gente lê sobre Jericó e se pergunta: por que Deus mandou destruir tudo? Por que parecia tão radical? E é aqui que a gente entende a parte cirúrgica de Deus. O que aconteceu ali não foi um ato de raiva. Foi um ato de justiça e amor. Os povos de Canaã, incluindo Jericó, tinham vivido séculos praticando o mal, violência, idolatria, sacrifícios humanos e injustiças terríveis. E mesmo assim, Deus esperou. Deu tempo. Deu sinais. Deu oportunidades para que se arrependessem, mas a maioria escolheu resistir. E quando o mal se torna incurável, Deus, como um bom médico, precisa intervir, não para destruir a vida, mas para preservar a vida que ainda pode ser salva. E foi nesse contexto que algo extraordinário aconteceu. No meio de uma cidade marcada pelo pecado, uma mulher improvável se levantou em fé. O nome dela era Raabe. A Bíblia descreve Raabe como uma prostituta. Naquela época, essa era uma das posições sociais mais desprezadas. Alguém que, aos olhos da sociedade, não teria valor algum. Mas Deus olhou para ela e viu algo diferente. Viu um coração aberto. Viu uma fé que, mesmo sem ver, acreditava. Quando 2 espias israelitas entraram em Jericó, Raabe os recebeu em sua casa, arriscando a própria vida. Ela sabia quem eles eram e quem estava com eles. E ela disse algo incrível: eu sei que o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Percebe? Raabe reconheceu a soberania de Deus mesmo sem nunca tê-lo visto. Ela ouviu histórias sobre o mar se abrindo, sobre o deserto, sobre as vitórias de Israel, e decidiu acreditar. Enquanto toda uma cidade se preparava para lutar contra Deus, uma mulher escolheu se render a ele. E por causa dessa fé, Deus fez uma aliança com ela. Os espias disseram: coloque um cordão escarlate na sua janela, e quando vier o juízo sobre a cidade, todos que estiverem dentro da sua casa serão salvos. Aquele cordão vermelho representava a salvação. Era o sinal de que Deus passaria por aquela casa e a preservaria, assim como o sangue do cordeiro, séculos antes, havia poupado as famílias israelitas no Egito. Quando as muralhas de Jericó caíram, toda a cidade foi destruída, mas a casa de Raabe permaneceu de pé. Ali estava uma mulher que, apesar do passado, foi transformada pela fé. E não só isso. Raabe foi incluída no povo de Deus, tornou-se ancestral do rei Davi, e mais tarde entrou na linhagem de Jesus Cristo. Pensa nisso um segundo. Uma prostituta se torna parte da genealogia do Salvador do mundo. Isso é o Evangelho em ação. É Deus mostrando que não importa o quão sujo tenha sido o nosso passado, Ele pode nos limpar e nos usar para algo grandioso. A história de Jericó, então, não é apenas sobre destruição, é sobre redenção. É sobre um Deus que sabe o que precisa tirar para curar o que pode viver. E é sobre fé, uma fé que obedece, que confia e que vê as muralhas caírem. Agora pensa comigo. Quantas Jericós existem na sua vida hoje? Muralhas que parecem intransponíveis, uma dor que você carrega, um medo que te paralisa, um pecado que insiste em te aprisionar. Talvez você olhe e diga: isso nunca vai mudar. Mas o mesmo Deus que derrubou Jericó ainda age hoje. Ele continua lutando pelas pessoas que confiam nele. E às vezes, para derrubar certas muralhas, ele precisa começar dentro da gente. Porque o verdadeiro muro que nos separa de Deus não é o que está fora, é o que está no coração. Orgulho, mágoa, desconfiança, pecado, essas são as muralhas invisíveis que nos prendem. Mas se você deixar, Deus vai agir de forma cirúrgica. Ele vai tocar onde dói, vai remover o que está morto e restaurar o que ainda pode florescer. Raabe é um lembrete vivo de que ninguém está longe demais para ser alcançado pela graça.
Ela mostra que Deus não escolhe os perfeitos, ele transforma os dispostos. O mesmo Deus que libertou Israel no passado, que salvou Raabe no meio da destruição, é o mesmo que hoje estende a mão para você. Ele quer te tirar da beira do muro e te colocar no centro da sua vontade. Quer transformar a tua casa num lugar de salvação, assim como fez com a casa dela. Então, se hoje você se sente como Raabe, alguém que errou, que se sente pequeno sem valor, lembre-se, Deus ainda está escrevendo a sua história. E o final pode ser completamente diferente do começo. O cordão vermelho ainda está disponível. O sangue de Jesus ainda tem poder. A salvação ainda é possível, mas para isso é preciso fazer como Raabe fez. Crer antes de ver. Agir com fé, mesmo quando parece arriscado. E deixar Deus agir do jeito dele, mesmo que não faça sentido para você agora. Porque o plano de Deus nem sempre parece lógico, mas sempre é perfeito. Israel poderia ter tentado lutar com espadas e catapultas, mas escolheu marchar com fé. E quando a fé marchou, as muralhas caíram. Se essa história falou com você, se ela te fez pensar na fidelidade e na justiça de Deus, eu quero te pedir algo. Não saia desse vídeo sem deixar o seu amém nos comentários. Isso não é só uma palavra, é